E eu digo isso porque uma das características que o presidente José Eduardo teve foi não permitir que ninguém à sua volta tivesse mãos limpas. Caríssimos amigos, muito bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam todos bem-vindos ao portal de Batalha TV, sou JHM. Bem, Angola continua a sangrar por dentro. Hoje temos 3 notícias que, à primeira vista, parecem não ter nada em comum. Mas todas elas apontam para o mesmo lugar, um país onde as instituições vivem falhando, os partidos implodem e o Estado brilha pela ausência quando a vida humana está em jogo. Eu sou JHM. Antes de tudo, vamos fazer aqui uma pequena batota e já voltamos. Ok? Vamos embora. E eu digo isso porque uma das características que o presidente José Eduardo teve foi não permitir que ninguém à sua volta tivesse mãos limpas. E aqueles que tentaram alguma vez se manterem imaculados, ele tratou de sujar as suas mãos. Isso para dizer que uma parte significativa da cúpula do MPLA tem responsabilidades sérias e tem mãos sujas. E esses indivíduos, apesar de não concordarem com uma série de coisas, têm consciência que a única segurança que têm é o MPLA manter-se no poder. Porque não têm a certeza absoluta que um dia, se o MPLA eventualmente não estiver no poder, alguém venha e trate de fazer uma operação mãos limpas. E aí vão ser arrastados todos. E, portanto, nessa ótica até posso compreender a posição deles. Portanto, o MPLA, o Zé Eduardo tratou de criar um sistema para conspurcar toda a gente. De formas que grande parte deles tem todos o rabo amarrado por aqui ou por acolá. E, portanto, por uma questão de conforto e por autoproteção, preferem manter o status quo, mesmo que, às vezes em privado e em conversa de amigos, não concordem com aquilo que se faça ou com alguns procedimentos e posicionamentos do MPLA, mas não têm coragem de frontalmente se posicionarem, porque sabem que isso pode significar, ou vai significar, primeiro, a perda de um conjunto de privilégios e um conjunto de benesses. Segundo, a conotação com esses adjetivos que nós conhecemos, frustrado, revu, etc, etc. Terceiro, o risco de acontecer aquilo que aconteceu em Gino Carneiro. Portanto, irem buscar um processo qualquer que está lá no fundo e o acusarem disto ou daquilo, algumas dessas acusações até com consistência. Portanto, por temor a essas coisas, muitos desses nossos camaradas preferem manterem-se na surdina, portanto, fingem que não estão a ver, a boca pequena dizem que não concordam, mas no momento certo, lá na reunião do Comitê Central do Bureau Político, não se posicionam e deixam o barco andar, porque é nitidamente mais conveniente para eles manter a situação presente do que correrem o risco de se insurgirem contra o status quo e sofrerem todas as consequências disso. Helena, também tinhas pedido... Está certo, caros amigos. Rádio Essencial, extraímos este material. Vamos falar através da caixa dos comentários. Agora, o que é que está a se passar na FNLA? A Frente Nacional de Libertação de Angola vive mais um capítulo da sua longa e dolorosa agonia interna. Os antigos combatentes do Exército de Libertação Nacional de Angola, o braço armado histórico da FNLA, saíram a público com um comunicado que não deixa margem para dúvidas. Querem a cabeça de Nimia Simbe na bandeja. O atual presidente do partido está na mira dos seus próprios veteranos, homens que pegaram em armas sob a bandeira da FNLA numa guerra que moldou o destino de Angola, e que agora assistem, em silêncio quebrado pela frustração, à degradação de uma estrutura que consideram estar a ser conduzida para o abismo. O comunicado foi divulgado na sequência de um encontro entre associações de ex-militares do ELNA e a coordenação da Comissão Nacional Preparatória do 6º Congresso Ordinário da FNLA. No documento, os antigos combatentes apelam ao Comitê Central para avançar com a recolha de assinaturas com vista a desencadear um processo formal de destituição do líder. Não é uma ameaça velada. É um ultimato com procedimento legal inscrito, assinaturas, processo, saída. A linguagem é institucional, mas a intenção é cirúrgica. O que está verdadeiramente em causa não é apenas a figura de Nimia Simbe.
É a sobrevivência de um partido que outrora representou uma alternativa real ao poder instalado em Angola e que hoje existe numa espécie de limbo político, sem expressão parlamentar robusta, sem projeto mobilizador e agora sem unidade interna. Os veteranos usam a expressão nuvens cinzentas para descrever o ambiente que paira sobre o Comitê Central, uma formulação diplomática para aquilo que, em linguagem direta, é caos, desconfiança e paralisia. A exigência de que o Congresso decorra em estrita observância dos estatutos do partido é, por si só, reveladora. Quando os membros de uma organização precisam de exortar publicamente a sua própria liderança a cumprir as regras internas, é porque essas regras estão a ser contornadas ou ignoradas. E quando quem faz essa exortação são os homens que deram sangue pelo projeto, a mensagem tem um peso que nenhuma declaração de gabinete consegue neutralizar. A FNLA tem tentado, nos últimos anos, relançar-se como força política relevante num panorama dominado pelo MPLA e cada vez mais pressionado por uma UNITA em ascensão. Esse esforço de reorganização exige coesão. O que está a acontecer é o oposto. Uma guerra interna que expõe ao país inteiro as fraturas de uma estrutura que não consegue gerir a sua própria casa antes de se apresentar aos angolanos como alternativa de governo. Muito bem, FNLA, é isto que está a acontecer aí. Agora vamos para um breve intervalo. Não sai daí. Do MPLA? Hã? Do MPLA, tem um chapéu do MPLA, está lá em casa. E estás com isso aqui, é assim, não aceita mais vender som. Nós vamos passar aqui, vamos dar materiais do MPLA, yeah? Agora... Não, isso é de trabalho, é só de trabalho, eu estou para não fugir. Só estou mesmo para trabalhar. Sabes que 2027 eu vou estar no MPLA. Isso é botar no MPLA, isso é... Tá bom. Então se nós fizermos do MPLA, você tira isso aqui. Se não estudar do MPLA, vai estudar esse? Eu tiro esse aqui, se for do trabalho, é para trabalhar com ele. Muito bem, caros amigos, estamos de volta. Bem, da crise partidária passamos para uma tragédia que o Estado angolano não pode continuar a varrer para debaixo do tapete. 28 jovens mortos numa mina artesanal no Bengo, 28, e a pergunta que fica no ar é sempre a mesma. Isto podia ter sido evitado? No bairro Kifula, na comuna de Canacassala, município de Nambuangongo, na província do Bengo, o chão abriu-se e engoliu 28 jovens. O desabamento de uma mina artesanal de ouro matou-os enquanto garimpavam. Apenas 4 pessoas foram retiradas com vida do escombro. As operações de resgate decorreram em condições que as famílias descreveram como caóticas, com meios insuficientes e um desespero que as câmaras registaram, mas que os relatórios oficiais tendem a suavizar. O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, que se encontrava na cidade do Cabo a participar numa conferência internacional, reagiu publicamente com uma declaração que vai direto ao ponto. Esta tragédia não é um acidente. É a consequência previsível e anunciada de um sistema que não protege os seus cidadãos. E o que torna esta afirmação ainda mais devastadora é o facto de ser verdade. A exploração artesanal de ouro em Nambuangongo era do conhecimento pleno das autoridades locais. Mais do que isso, essas autoridades terão sido alertadas repetidamente para os riscos associados à atividade. O garimpo artesanal naquela região não era segredo de Estado. Era uma realidade do cotidiano, uma atividade a que dezenas, talvez centenas de jovens recorriam porque não tinham alternativa económica. E o Estado sabia. E não fez nada. Este é o padrão que se repete em Angola com uma regularidade que devia envergonhar quem governa. Atividades ilegais e perigosas prosperam à vista das autoridades, não porque o Estado não tenha capacidade de intervir, mas porque a intervenção implicaria confrontar realidades que é politicamente mais cómodo ignorar. O garimpo ilegal representa, para muitos jovens angolanos, a única forma de aceder a rendimento em regiões onde o desemprego estrutural não é uma estatística, é uma condição de vida. Fiscalizar, encerrar, criminalizar sem oferecer alternativa seria lidar com uma bomba social que o Estado prefere ver explodir sob a terra do que sobre as secretárias dos decisores. Adalberto Costa Júnior pediu responsabilização. É uma exigência legítima. Mas Angola ensina que a responsabilização raramente chega nestes casos. Virão as declarações de pesar, os decretos de dias de luto, as promessas de investigação. E depois o silêncio. E depois a próxima mina. E a próxima lista de mortos. O que está em causa não é apenas a regulação do garimpo artesanal. É a ausência de um projeto económico inclusivo que dê aos jovens angolanos razões para não descerem a poços improvisados em busca de ouro a troco das suas vidas. Enquanto o Estado não resolver esse problema estrutural, continuará a acolher tragédias como a do Bengo e a envolvê-las em comunicados de condolências que não custam nada e não mudam nada.
Está certo, caros amigos. Então, é isto que está a acontecer. Vamos falar através da caixa dos comentários. Bem, e para terminar, uma notícia diferente. A ministra de Saúde, ou da Saúde de Angola, estava no avião e alguém precisou de ajudar. Vamos ajeitá-los. Na sexta-feira, dia 22 de maio, a bordo do voo DT-653 da TAC com origem em Lisboa e destino Luanda, o comandante da aeronave pediu pela radiocomunicação interna a presença de um médico a bordo. Uma passageira estava em situação clínica de urgência. Houve um momento de silêncio entre os passageiros, esse silêncio desconfortável que todos conhecem quando ninguém quer ser o primeiro a mover-se. E depois uma mulher levantou-se, dirigiu-se ao local, pediu a maleta de primeiros socorros e tratou da doente. Essa mulher era Sílvia Lutucuta, ministra da Saúde de Angola e cardiologista de formação. Regressava ao país depois de participar na Assembleia Mundial da Saúde, em Genebra, com escala em Lisboa. Não se apresentou. Não esperou que alguém a reconhecesse. Simplesmente agiu como médica, que é o que é antes de ser governante. A passageira foi estabilizada durante o voo e encaminhada para internamento hospitalar após a aterragem em Luanda. Os passageiros e a tripulação elogiaram a prontidão e o profissionalismo demonstrados. Num contexto em que os membros do governo angolano surgem frequentemente associados a privilégios, mordomias e distanciamento da realidade dos cidadãos, este episódio destoa pela sua natureza simples e direta. Alguém com competência usou essa competência quando foi necessário, sem esperar por câmaras ou comunicados. Sílvia Lutucuta é ministra da Saúde desde setembro de 2017, nomeada por João Lourenço. Antes de assumir funções governativas, foi chefe do Departamento de Pós-Graduação e Investigação Científica da Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto, com trabalho nas áreas da biologia molecular e genética das doenças cardiovasculares. A formação de base não desaparece com o cargo. E naquele voo, ficou provado. Muito bem, caros internautas, uma FNLA a implodir por dentro, 28 jovens mortos porque o Estado olhou para o outro lado, e uma ministra que, há 30 mil pés, antes de ser governante, é médica. Angola é tudo isto que está a acontecer. Eu sou JHM, Debata GTV, o portal. Vamos debater na caixa dos comentários. Se faz favor, partilhem para mais pessoas terem acesso de conteúdos. O seu like, a sua subscrição, são as partículas que nos ajudam a crescer. É mais um vídeo que chega ao fim. Até breve, caros amigos.